A zona de conforto chama zona de conforto justamente porque ela é confortável. E por ser confortável, o ser humano adora ficar na zona de conforto. Quem não gosta de dormir numa cama quentinha, não é mesmo? O problema é que Deus não nos chamou para viver na zona de conforto, mas sim para nós vivermos o nosso chamado. E viver o chamado, eu te garanto, vai implicar muitos desafios. No nosso caminho terão tempestades, gigantes, leões, vales da sombra da morte. Todavia, ao mesmo tempo, o mesmo Deus que garantiu que teríamos esses tipos de desafios, também garantiu que estaria conosco em meio a cada um deles. E é bem melhor viver uma vida com todas essas adversidades do que viver num falso conforto e colocar em xeque toda a nossa eternidade. É sobre isso que eu quero falar com você hoje no Café com Fé desta sexta-feira, dia 3 de julho de 2026. Eu sou o Pedro Quintão e você já sabe, não é? Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. Vamos lá. Eu já falei algumas vezes aqui sobre sair da zona de conforto, sobre viver o chamado. Entretanto, o Espírito Santo mandou eu falar de novo. O Espírito Santo mandou eu trabalhar esse tema mais uma vez, sobre você sair do confortozinho e viver a missão que Deus estabeleceu para a sua vida, escreveu para a sua história. E se o Espírito Santo está mandando falar de novo, é porque tem pessoas que ainda precisam despertar. E se você recebeu essa mensagem, está ouvindo essa mensagem, quem sabe Deus não queira falar com você hoje, não é mesmo? Bom, Pedro estava, juntamente com os demais apóstolos, dentro do barco e aí começou a acontecer uma tempestade. Qual era o lugar mais seguro? Qual era a zona de conforto de todo mundo ali? Aquele barquinho de madeira. Aquele barquinho de madeira era o melhor lugar do mundo para se estar naquele momento. Afinal, fora dele havia um mar furioso, uma tempestade rolando solta. Então tudo que Pedro e os demais queriam era permanecer dentro daquele barco. Mas o problema é que Jesus não chamou Pedro para isso, não chamou os demais para isso. Pelo contrário, Jesus chamou Pedro para, ao invés de Pedro ser um pescador de peixes, ele ser um pescador de homens. Jesus chamou Pedro para, ao invés de Pedro ficar na sua zona de conforto, dentro do barco, Pedro sair do barco e andar sobre as águas. A gente foca na parte do milagre, não é mesmo? Que, Pedro andou sobre as águas, maravilha. Só que antes desse milagre, há um outro milagre que é o seguinte: o fato de Pedro ter tido coragem de tirar o pé do barco e botar o pé na água. Porque muitos já nem passariam dessa primeira fase. Muitos falariam: o quê? Eu vou sair desse barco?
me arriscar a botar o pé nesse mar aí que está furioso, né? Com ondas, com tempestade, com tudo, estou fora. Mas Pedro foi louco o suficiente para fazer isso. E nós temos que ser loucos por Jesus mesmo, não é? Como diz o pastor Lucinho. Então, foi só porque Pedro tomou a decisão de sair da sua zona de conforto, que ele pôde viver um milagre de andar sobre as águas. E nós só vamos viver o chamado de Deus para a nossa vida se nós também tivermos a coragem de tomar essa decisão, de sair da nossa zona de conforto, seja ela qual for, e depender de Deus. Porque quando Pedro botou o pé na água, ele estava declarando: agora eu só dependo de Jesus, porque eu não consigo quebrar as leis da física, mas Jesus consegue. Jesus consegue me fazer andar sobre esse mar. Só que o problema é que muitas vezes nós queremos estar no controle, não é mesmo? Nós queremos estar no controle, nós queremos saber tudo certinho, bonitinho e tal. Ei, isso não é fé. Fé é entregar o controle para Deus. Fé é fazer como Abraão, que não sabia para onde estava indo, o que ele ia encontrar, estava deixando tudo para trás, mas ele decidiu obedecer. Aquela promessa que Jesus fez para Pedro, conforme está registrado em Lucas capítulo 5, verso 10, não temas, porque de agora em diante você não vai ser mais pescador de peixes, Pedro, mas sim pescador de homens. Pedro viveu essa promessa, porque quem faz a promessa garante o cumprimento dela. Mas Pedro teve que botar o pé na água. Às vezes Deus já te liberou várias palavras para a sua vida, só que você tem medo do que vai acontecer, medo de quando vai ser, de como vai ser. Ei, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu digo que se o Santo Agostinho falava que ter fé é assinar uma folha em branco e entregar para Deus, ou seja, nós assinamos a folha, o que Deus escrever já está assinado, então é aquilo. Hoje, muitos de nós fazemos o contrário. Nós queremos fazer o seguinte: não, Senhor, primeiro o Senhor escreve aí tudo que o Senhor tem para a minha vida. Depois, se eu concordar, se eu gostar, aí eu assino a folha. Mas não é assim que a banda toca com Deus, né? Não é nós que temos que estar no controle. Pedro viveu a promessa, mas não é porque Pedro era o cara, não. Vai lá no livro de Atos e veja. Pedro pregando com autoridade diante do Sinédrio. Pedro era um homem simples da Galileia, um pescador da Galileia. E ele pregou com autoridade diante de uma plateia, com doutores, com intelectuais. Mas por quê? Porque não era Pedro ali, era o Espírito Santo usando Pedro. Então, moral da história, você não tem que estar preocupado de, eu vou dar conta, eu não vou dar, como vai ser, como não vai ser. Ei, quem vai garantir o êxito é Deus. Mas para isso, você tem que sair da zona de conforto. Quem que garantiu o êxito de Pedro andar sobre as águas? Foi Pedro que fez uma mágica ali e ele começou a andar sobre o mar, que quebrou a lei da física? Não, foi Jesus que fez Pedro andar sobre as águas. A parte de Pedro foi só confiar. Então, meu irmão, minha irmã, saia da zona de conforto e viva o seu chamado. Amém? Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.